Olá a todos da lista de transmissão. Agora são 10 horas, né, e 3 minutos. Eu sei que muitos de vocês aí estão curiosos, né? Então eu vou sanar aqui algumas perguntas, né, de vocês, mas nem todas, porque infelizmente não posso por enquanto. Mas foi o seguinte, ontem era por volta das 13 horas, né, e 20 ou 13 horas e 30, não estou recordando muito bem. Aí eu desci, né, para a recepção do hotel. Dali entramos em uma determinada sala, correto? Tomamos um outro elevador, fomos para um determinado lugar, onde o que apresentaria ser, né, a casa de máquinas. E dali da casa de máquinas, para você entender, nós entramos em outro elevador, tá? Muito mais sofisticado, maior inclusive, tem capacidade para 16 pessoas. E dali nós descemos, né, para o subsolo mesmo. Chegando ali a uma sala ampla, de aproximadamente assim uns 70 metros quadrados, de 70 a 80 metros quadrados, né, porque eu não medi. E ali você acessa uma outra porta. Dessa porta você passa num corredor que é extenso. Esse corredor ele tem 36 metros de comprimento por 4 metros e meio de largura e por 6 metros de altura. E você vai caminhando, né, até você chegar num saguão que tem aproximadamente 1,80 m de largura, não, desculpa, de comprimento, né, por aproximadamente assim uns 4 metros e meio de largura, uns 3 metros de altura, entendeu? E ali estava uma cápsula, né, que remete muito, ela parece muito com aquelas cápsulas de medicamento, né, como a amoxicilina, é uma cápsula mesmo. E ela é feita de um material, como eu vou dizer que o material, vocês não vão entender, né? Porque o material não é desse mundo, né? É um mineral extraídos de meteoros, né? Então, existe muita exploração em cima de detritos, né? De meteoros que são espalhados pela vastidão do nosso sistema solar. E ali eles fazem, né, a prospecção desses minerais. Então não adianta falar aqui que vocês vão entender. Mas você olha para ele, você parece que ele é de acrílico, né? E um banco só. Esse banco ele é muito confortável. Tem vezes que não tem banco. Você fica em pé, o sistema de magnetismo ele engloba 360 graus ao seu redor, não deixa você balançar nem para um lado, nem para um outro, nem sacudir para cima nem para baixo. Mesmo também porque não tem essas avarias, né? Porque é um túnel magnetizado, então não tem muito o que questionar isso aí não. Mas dessa vez, né, tem lá eu vi, porque eu fui sentado nela numa poltrona, e essa poltrona é de cor vermelha, mas a cápsula, né, ela é como se fosse de acrílico, bem translúcida mesmo. Não existe nenhum comando, tá? Existe só uma peça, mais ou menos assim uns 40 centímetros, 40 por 30 ou 40 por 20, não sei, que fica abaixo do banco, que é o dispositivo, né? E ali eu acessei, essas duas pessoas que me acompanharam, elas ficaram ali no saguão, eu acessei. Depois que eu sentei, não tem esse negócio de colocar cinto de segurança, nada do tipo, ela começou a ganhar velocidade, né? Ela deu a partida, começou a ganhar velocidade. E ali, como a velocidade é muito alta, essa parte da tecnologia, né, que é translúcida, ela cria uma realidade ali para você não ter aquela sensação de que você está em alta velocidade. Então você fica vendo cenas passando, né? Aparece cenas de paisagismo, cenas do fundo do oceano, cenas do espaço, cenas de outros planetas, né?
Então você fica distraído com aquilo ali, você não vê, você não consegue ver aquele lapso de velocidade, porque senão o seu cérebro entra em parafuso, né? Então quando deu exatamente 16 minutos, não foi 16 minutos e 1 segundo nem nada do tipo. Quando deu 16 minutos, ela parou e você não sente a partida e você não sente quando ela para, entendeu? Eu saí num saguão um pouco maior do que esse que eu mencionei, lá de Vitória, né? E passei por um corredor que é do mesmo tamanho, só o saguão que era um pouco maior, e cheguei a uma sala de alta tecnologia, e ali autoridades do país e autoridades do governo oculto estavam me esperando. Nós subimos, né, para a superfície do solo, e dali eu entrei em um carro executivo, e nós fomos em um determinado aeroporto, e dali partimos, né, de helicóptero, tá bom? De helicóptero deu aproximadamente 45, 50 minutos de voo. Um helicóptero executivo, tá? Altamente tecnológico. Ele tem a capacidade de ficar invisível no voo. Você não escuta o barulho das turbinas, nem da hélice. É uma coisa incrível, tá? A fuselagem desse helicóptero ela é toda escamosa, parecendo escama de peixe, tá? Na cor verde mesmo e azul. Oscila muito. E se fosse de um helicóptero convencional, acho que nós demoraríamos aproximadamente umas 3 horas. Se fosse de um jato executivo, daria mais ou menos uns 30 minutos. Então nós gastamos ali por volta de 45 a 50 minutos, porque eu fui recebendo instruções ali e assinando vários termos ali de responsabilidade. E quando pousamos próximo a um hangar muito grande. Ali estavam alguns F-16, né, norte-americanos, que foi vendido para o país, e outras aeronaves também, né, de combate ao solo, helicópteros e o exército, né, do Azerbaijão. E ali eu encontrei com agentes russos também, e indianos, e dali nós partimos até o local, tá? O local é uma caverna muito grande, certo? E ao chegar ali, eu comecei a recitar códigos, sigilos. O lugar estava todo preparado para a guerra mesmo, para combate massivo mesmo contra esses seres, que são altamente tecnológicos e que destroçaram, né, vários militares do exército híbrido, né, que são aqueles que são confeccionados, né, geneticamente. E ali, ao passar por eles, eu vi vários corpos, vários armamentos. Então existia ali um perímetro de segurança, onde essas criaturas, né, criaram, para poder qualquer um que adentrasse dali para lá, alguns dispositivos a laser feitos, né, e compactados em pequenas esferas, pudesse disparar. E quando eu fui aproximando, de longe, eu vi uma criatura reptiliana, híbrida, criada por essa civilização que eu mencionei ontem para vocês no status. E dali eu mantive um contato telepático com essa criatura, né? E foi aí que ela, não fui eu, ela desativou os dispositivos de segurança. Eu entrei, passei por eles, ela ativou novamente, e ali, quando eu cheguei perto dela, eu vi a característica física humanoide dela, tá? Que é muito feia, mas muito feia mesmo, tá bom? E eu vou falar para vocês aqui só a altura, né? A altura e a cor da pele. A cor da pele é escamosa, né? A pele é escamosa e a cor é um verde com marrom, bem escuro, tá? Ele é tão escuro que ele chega a ser brilhoso, parece que tem óleo no corpo, tá? E da cabeça, né, até a cauda, que é uma cauda bem pequena que eles têm, você vê várias cristas, como se fosse cristas de peixe mesmo.
O rosto é um pouco afunilado para frente, fazendo como se fosse sobressalente, como uma boca, né? Como o crânio, né? De um, de um cachorro, tá? Mas é bem largo as laterais, presas grandes, a altura de todos eles, né? Porque foram criados geneticamente, então tem uma altura padrão, é de 2,80 m, tá? Eles não estavam trajando nenhum traje espacial ou militar, estavam na condição da natureza própria, nu, tá? O órgão íntimo deles você não consegue visualizar, a não ser que eles estejam excitados, aí o órgão sai para fora, por se tratar de uma criatura réptil. Só que no braço direito de cada um deles, porque depois que eu me aproximei do primeiro é que os outros foram se achegando, você vê um bracelete que vem dos dedos, como uma luva, e vem até o cotovelo deles, tá? Altamente tecnológico, é algo assim que eu já vi em outros mundos, mas sempre quando você se depara com algo que você já viu, ali tem uma tecnologia diferente, seja inferior ou superior. E ali eles falaram que não permitiria, tá, que a espécie da sobreterra, assim que eles referiram, né, chamaram nós de criaturas da sobreterra, adentrasse ali por aquela caverna ou fizesse algum tipo de prospecção. E aí eles narraram que várias pessoas já desapareceram ali, é porque eles pegaram essas pessoas e levaram em cativos, né, como cativos, e que se, né, as autoridades da sobreterra insistissem naquilo ali, eles iriam fazer um estrago na superfície, porque aquilo não fazia parte do acordo do qual tinha sido já assinado desde 1936 até naquela presente data, né, passando por vários presidentes norte-americanos e pela conferência da ONU quando ela foi criada, né, das Nações Unidas. Então eles não aceitariam e não iriam aceitar de forma alguma que aquela caverna ali ela fosse explorada tanto por cientistas como por pessoas normais, como aventureiros, alpinistas, essas pessoas assim, né? E ali eu tive um diálogo longo até que eles me conduziram, tá? Em um meio de transporte deles e deixaram 3 de vigilância na boca da caverna. E ali nós fomos para o submundo deles, né? Ou seja, para a parte intraterrena. Chegando ali, eu fiquei horrorizado, como sempre fico, né? Porque cada experiência, por mais que ela seja superior ou inferior, você fica surpreendido porque sua mente é humana, tá? E nossa mente está só habituada no dia a dia, que é isso aqui que nós vemos. A minha está habituada dos dois lados, mas como eu vivo mais aqui do que lá, então toda vez a mente dá aquele choque diferenciado. E ali, adentrando, né, nessa cidade, uma cidade linda, tá? O sistema da biodiversidade deles é colossal. Eu vi várias plantas que existia na era antiga aqui na superfície, que hoje estão armazenadas lá. A maioria das plantas tem uma fosforescência própria, tá? Fluorescência própria, né? Ela é fosforescente, para você entender. Quando você toca, elas brilham, tá? E são colossais. Grandes cogumelos que parecem coisas de contos de fada, tá bom? Plantas carnívoras, tá bom? Carnívoras e que só não te atacam por causa do seu diálogo, né, mental. Então eu conheci o sistema da biodiversidade deles, tá? E ali eles me levaram até um complexo muito grande. Ele é esférico e piramidal, todo feito do que parecia ser metal, tá? Entrando ali,
eu dei um salto para uma outra realidade confeccionada dentro daquela realidade mesma. E o seu líder ali falou que a palavra dele bastava e que ele não autorizaria nenhum cientista, nenhum aventureiro, como diz na minha linguagem, né, fazer parte daquela realidade ali e fazer prospecções por ali. E que isso já tinha sido feito acordos e que os acordos tinham sido descumpridos e por isso que houve essas matanças e que seria da responsabilidade do governo do Azerbaijão controlar a entrada através do exército e das autoridades competentes do sobreterra, que é assim que eles tratam a gente, não permitir que as pessoas humanas feitas de carne como eu adentrasse ou se aproximasse daquela região que é exclusiva, tá? Então, foi feito um acordo entre eu e a liderança, em nome, né, das lideranças governamentais, e foi acordado somente a retirada dos restos mortais daquelas pessoas que tinham sido alvejadas e alguns que foram levados a cativo, ou seja, levados a cativeiro, né? Que eram alpinistas, pessoas que gostam de entrar em grutas, em cavernas. Alguns tinham sido dados de comer para as plantas carnívoras e outros tinham sido feitos de escravos, mas que não poderiam ser devolvidos porque eles já tinham alterado a frequência cerebral. Então a pessoa não teria mais como viver aqui na sobreterra, né? Que eles dizem assim, por consequência da lavagem cerebral que foi feita e que para eles é irreversível. Então eu vi essas pessoas, tá, lá, essas que ficaram, que eram mais fortes, que poderiam servir de escravos, como estão servindo, né, de escravos para eles. E ali eu voltei, né, para o início da entrada da caverna, chamei uma das lideranças governamentais que representa ali no núcleo da ONU todas as nações. Ele voltou, ele entrou e foi comigo, e nós, no caso eu voltei e ele foi junto comigo até essa liderança. E ali, enquanto essa liderança falava no dialeto dele, eu traduzia para essa liderança governamental da ONU, tá? Que é um representante para poder repassar todas aquelas informações para todas as nações, ok? E ali foi feito um pedido de consideração e de reconsideração, e quando subimos novamente para a superfície, todo o material biológico que estava ali espalhado, né, por consequência do ataque que houve, foram 2.400, agora 2.408 ou 18, não sei, acho que é 2.418, isso aí. Aí fica entre esses dois, tá? 2.418 ou 2.408 combatentes que caíram, né? Tanto combatentes do exército do Azerbaijão, como do exército russo e indiano, como do exército híbrido, tá? Então foi isso aí. E eu fiquei ali o tempo todo, perto daquelas três criaturas. Elas me trataram muito bem. Todos, desde o início, me trataram muito bem, tá? E o representante da ONU, ele saiu, já entrou em um caminhão, foi lá para o hangar, né? Pegou um jato e já foi direto para a Europa. E eu fiquei ali enquanto, tá? Eu não arredei o pé dali, essas criaturas não paravam de rugir, sabe? Sabe quando você chega perto de um cachorro, que o cachorro começa a ficar fazendo runido que vai te morder? Então, a cada movimento ali dos cientistas, do pessoal, né, pegando os restos mortais, o armamento, tudo ali perto de mim, perto dessas criaturas, eles rosnavam, como se fosse atacar, tá? Porque a ferocidade deles é descontrolado, tá? E uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui, foram somente duas criaturas, tá? Que são os guardiões, que eles chamam de guardiões do início. O que que é isso?
Como eles tratam nós como criaturas de sobreterra, quando falam que é criatura, que são guardiões de início, são aqueles que ficam na entrada, monitorando tudo o que está ali, entendeu? Somente esses dois que foram responsáveis por abater esses 2.418 ou 2.408, tá? Eu vou confirmar direitinho, depois eu corrijo aqui para vocês. E o tempo todo ali eles me dando coisas para mim comer, né? Essas criaturas, que era compatível com o meu sistema imunológico, que vinha direto da fazenda deles, né? Que eles têm várias fazendas lá no subterrâneo. E eu não comia, tá? Porque eu estava em jejum, não podia comer nada, justamente para entrar nessa cápsula para fazer o transporte até o Azerbaijão. Então, ali, o tempo todo ali, eu conversando com essas criaturas, elas perguntando como é que é a superfície, por que que o nosso governo é assim, por que que existe tanta matança, por que que existe tanta violência, por que que os territórios não se respeitam, por que que é dessa forma, né? E eu explicando para eles que eles também não eram diferentes de nós, porque poderiam ter criado, né, através de um sistema de holografia, né, holograma, um monstro ou algo do tipo para espantar aquelas pessoas, exceto, né, o exército oculto que sabe dessas façanhas, não ia cair nessa, mas as pessoas comuns, né, através da tecnologia deles podiam criar, né, paredes, podiam criar criaturas e fazer com que quem vislumbrasse aquilo corresse de medo, né, e não voltasse mais para o lugar. Então, em dados momentos, apesar deles estarem certos, né, porque a nossa espécie humana é muito mais agressiva do que eles, tá? Mas eles não tinham ali naquele momento o direito, né, de falar da ferocidade se eles tinham abatido mais de 2.400 pessoas. Então, somente esses dois seres que fizeram isso, tanto com o exército do Azerbaijão, de integrantes russos e integrantes indianos. E em contrapartida, para equilibrar a força, né, como sempre fala o nosso amigo Ted Haig, esse exército, né, paralelo e junto com o exército híbrido vai, mas todos eles morreram, tá? E nenhuma dessas criaturas ficaram feridas, só para você ter uma ideia, tá bom? Então isso aqui é o mínimo que eu posso contar para vocês, espero que vocês gostem e tá tudo certo, tá bom?